Bom, dando início à nossa apresentação do nosso banner, né? Sobre com o tema efetividade, né, da Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, frente a essa pandemia que a gente vem vivendo do Covid-19. Bom, e uma perspectiva também, né, do agricultor familiar da nossa região aqui de Campo Novo do Arecis, frente, né, a essa lei e o combate ao Covid, né, como que eles estão como estão agindo, né. Bom, a introdução no nosso banner, né, ela é uma pesquisa proposta que tem como tema basicamente a agricultura familiar, né, os pequenos produtores, e a qual visa analisar a questão enfrentada por esses agricultores, né, no período dessa pandemia que a gente vem vivendo, a respeito da Lei 11.947, né, que essa lei é de 16 de junho de 2009, que essa lei ela é aplicada ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, no município daqui na região, por exemplo. Então, até onde essas questões dessa lei elas influenciam na renda familiar dessas famílias? O objetivo é compreender, né, a perspectiva do agricultor familiar do município, e saber se essa lei se ela traz alguma eficácia na economia familiar dessas famílias, desses pequenos produtores, e também saber qual o cenário que a pandemia trouxe na renda, né? Qual que foi o problema, né, que acarretou essa pandemia para esses pequenos produtores, com objetivos específicos, né? Quais são os objetivos específicos? Analisar brevemente os dados econômicos da produção dos agricultores familiares, né? Reunir-se com os agricultores familiares do município, da nossa cidade, realizar uma breve digressão histórica acerca do cultivo familiar aqui no nosso município. Então são esses os três, né? São os 3 pontos a serem analisados. Bom, problemas de pesquisa, problemas da nossa pesquisa. A agricultura familiar, ela sempre representou uma magnitude, né, no meio da nossa sociedade. Sempre foi grande, sempre teve uma importância muito relevante. Porque sem agricultura familiar, que não seria possível ter começado tudo isso, né? Que essas grandes produções que hoje a gente tem hoje em dia, né? Tudo começou lá na agricultura familiar. E hoje muita gente também vive a base da agricultura familiar. E fora que a agricultura familiar é o que produz a maioria dos alimentos, né? Hoje em dia que a gente tem disponível no mercado. Então, assim, a gente precisa saber, né, até onde vai essa representatividade deles, né? Qual a importância deles. E que o governo cumpre, né, o seu papel estabelecendo políticas exclusivas favorecendo essa classe, né, que ela precisa ser favorecida, o governo precisa entender isso, e esse é um problema da pesquisa. Contudo, a gente está pesquisando, a gente pesquisou e relataremos com mais minúcia a perspectiva celebrada nesse ramo de produção da agronomia e os reflexos que essa em relação traz ao agricultor familiar e sua economia no cenário do Covid-19, né? Bom, o nosso referencial teórico, a gente usou alguns pesquisadores, né? O que eles pensam sobre isso. Muitos pesquisadores desses falaram, são falas muito recentes, como o nosso primeiro aqui, segundo o Crotch, que é uma fala de 2020, por quase 50 anos, né, de sua existência, o programa ele manteve-se com um caráter assistencialista e centralizador, em que o governo federal se responsabilizava pelo planejamento dos cardápios e realizava as compras para todo o país, sem espaço para contemplar a diversidade da cultura alimentar brasileira e sem gerar impactos positivos sobre o desenvolvimento regional sustentável. Então, assim, após a criação da Lei nº 11.947, que ela prevê a obrigatoriedade da aplicação de, no mínimo, 30% dos recursos advindos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a aquisição de alimentos da agricultura familiar, então ele obriga, né, que 30% desse valor ele seja destinado para adquirir esses alimentos da agricultura familiar, para gerar renda para essas famílias da agricultura familiar. Assim, ajudou na valorização da produção agrícola local, orgânica e advinda das pequenas propriedades rurais. E aí agora, de acordo com o Sambuish, também de 2020,
No caso da agricultura familiar, os efeitos da crise sanitária e as medidas necessárias de prevenção, elas geram maior dificuldade de comercialização, pois restaurantes populares, escolas públicas e feiras são partes importantes do destino da produção familiar. Então, a Covid, ela fez com que restaurantes fossem fechados, né, a comercialização fosse dificultada, e isso acarretou com que diminuísse a quantidade de venda desses agricultores familiares, né? Porque o grande destino do que esses agricultores familiares produzem são isso, são restaurantes populares, são escola pública, são feiras, onde tem bastante aglomeração de gente, então isso diminuiu. Outro que a gente pode citar aqui, no nosso banner que a gente trouxe, o Cavale, né, que os agricultores familiares eles são responsáveis pela maioria das unidades produtivas existentes nas áreas rurais do planeta e contribuem com parte importante da produção de alimentos, né? Então eles são muito importantes na produção de alimentos, como já dito anteriormente. Outro que também citou em 2020, o Silva, que ele mostra que, baseado na associação entre trabalho, família e produção, a agricultura familiar brasileira representa o setor numericamente majoritário no campo. Então é a maioria, né? Dados do Censo Agropecuário do IBGE, eles mostram que em 2006 o país tinha um total de 5.175.489 estabelecimentos agropecuários, né? Então, assim, bastante. E desses quais 4.300.000 poderiam ser classificados como agricultores familiares, o que representa cerca de 84% do total desses estabelecimentos. Então, tipo assim, é a grande maioria, né? 84% é mais do que a metade, é a maioria, a grande maioria. E aí tem outro aqui que cita, o Ferreira, de 2009, que ele demonstra que a forma como o tecido social se estrutura é uma variável-chave para compreender os resultados locais da nova geração de políticas para a agricultura familiar. E desconsiderar a trajetória e a realidade social é perder de vista a principal dimensão de adaptação da política ao contexto local. Bom, e por último tem o Alpino aqui, que ele fala que as ações do governo para a mitigação dos efeitos da Covid-19, até então propostas, residem em medidas emergenciais que focam principalmente no acesso à renda e aos alimentos. Então, essas ações do governo de mitigação, né, contra o Covid-19 tem foco principalmente ao acesso à renda e os alimentos. Bom, a nossa justificativa é que o estudo da agricultura familiar de Campo Novo ele mostra sua relevância no sentido de entender as relações e processos que compõem a cadeia produtiva e como o direito pode ser um agente influenciador no cenário econômico dessas famílias, visto que uma única lei, né, em convênio à realidade das pessoas, ela pode celebrar garantias à equidade entre o pequeno produtor, a economia e a saúde e bem-estar na educação. Então, o quanto é importante, né, essa lei para gerir, né, para um bem-estar da população mediante a essa crise, né? E nosso procedimento metodológico, a metodologia a ser utilizada para alcançar os objetivos propostos seguirá o raciocínio dedutivo. Primeiro faremos um breve estudo acerca da agricultura familiar no nosso município, no município de Campo Novo do Parecis, a partir de dados gerais disponibilizados pelo governo e a Secretaria Municipal, né? Esses dados estão disponíveis no site do governo. Depois serão feitas entrevistas, né, com agricultores familiares daqui da nossa região, a fim de levantar a perspectiva deles, né, do que essa lei gerou em sua renda e se com a pandemia do Covid-19, né, que ocasionou a falta de aulas nas escolas, houve ou não um impacto na sua economia familiar. E se houve, né, como que esse impacto ele gerou e está gerando ainda, né, porque estamos no meio da crise. Bom, esse daqui é o nosso banner completo e esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.